Atos 7, a partir do verso 54, e também o capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 8. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, revelação tua sobre os primórdios da tua igreja e a obra do Espírito e também Cristo mesmo, através dos teus ministros e pela operação do teu Espírito, pregando ali, sendo anunciado, e os teus planos se cumprindo, ó Deus, ali na igreja primitiva. Abençoa também nós hoje, aplica a nós também estas verdades, que o teu nome seja glorificado entre nós e que o Senhor cumpra o teu propósito pelo qual o Senhor nos envia a tua palavra. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja, como Tertuliano dizia. Em que sentido? Porque não foi o sangue de Jesus que preparou os campos para a colheita. Em que sentido o sangue dos mártires é essa sementeira? O que nós observamos de modo geral nas Escrituras, no livro de Atos, na história da igreja, o que nós observamos é que em períodos de grande perseguição da igreja, o Evangelho avançou, o Evangelho prosperou e não o inverso do que poderia se esperar. Perseguição, talvez alguém poderia pensar, o Evangelho vai ser estancado, vai parar o avanço, mas não, a igreja cresceu, se expandiu em períodos de perseguição. O Senhor Jesus Cristo, ao enviar os seus discípulos, o Senhor os envia desde Jerusalém para o mundo. No período da Antiga Aliança e até ali o começo do Novo Testamento, muitos queriam morar em Jerusalém. Os judeus, em geral, eles tinham esse sonho, esse desejo de morar em Jerusalém. Mas Deus envia de Jerusalém para o mundo o Evangelho. Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então o Senhor Jesus enviou os seus discípulos. Ele disse: Ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas estas coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias. Então a igreja ela é enviada a pregar o Evangelho
não era o propósito de Deus que ficasse apenas em Jerusalém, eram os judeus que queriam vir para Jerusalém e ficar ali, a maioria tinha esse plano. Mas o Evangelho sai de Jerusalém, a igreja começa em Jerusalém, e ela cresce muito, como temos observado, milhares de pessoas se uniram à igreja, a membresia da igreja se tornou grande, mas, volto a dizer, não era o plano de Deus que a igreja ficasse todo mundo ali. Talvez até fosse cômodo, se não houvesse perseguição, ficar todo mundo no mesmo lugar, mas não era de fato a vontade do Senhor. E então, na soberania de Deus, nos propósitos de Deus, não sabemos todos os motivos porque Deus permite a perseguição e o sofrimento, mas um motivo claro e que vemos aqui no nosso texto é que Deus permite a perseguição e o sofrimento para que o Evangelho seja espalhado e pregado em vários lugares diferentes. Então, ao ler o livro de Atos, ao chegar nessa altura em que observamos a pregação de Estevão, o seu martírio, ele como primeiro mártir, e nós vemos então que o texto diz, no capítulo 8, que uma grande perseguição se levantou contra a igreja, e então houve uma dispersão, e esses que eram dispersos, eles iam pregando o Evangelho por onde iam. Então, é muito claro sim que nesse sentido, a igreja é perseguida e de fato o Evangelho ele é espalhado. Então, o sangue dos mártires é como a sementeira da igreja nesse sentido, em que ele acaba promovendo a expansão do Evangelho e a dispersão dessa semente por outros lugares. Então, a perseguição e a morte de Estevão foi providencial da parte de Deus, para impulsionar a igreja na tarefa evangelística que já havia sido dada antes, pregar o Evangelho a toda criatura, tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Alguns teólogos da área de missões, da missiologia, até defendem que isso deveria ser simultâneo, né? Tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. A estrutura que vemos aqui no livro de Atos é sequencial, começa em Jerusalém, depois Samaria e até os confins da terra, mas há uma possibilidade de que a ideia do que Deus tinha dito era ao mesmo tempo, né? Então, muitos entendem dessa maneira. Como nós, claro, pregamos aqui em Braga, estamos aqui porque Deus nos colocou, mas nós devemos orar e trabalhar, e no que depender de nós, desejar que o Evangelho seja pregado ao mesmo tempo que estamos aqui, pela graça de Deus, pregando este Evangelho, que seja pregado em outros lugares, em outros países e até os confins da terra. Devemos entender essa estrutura. Então, há uma providência de Deus na questão da expansão do Evangelho. O pastor Paulo Anglada, ele pregando nesse texto, ele diz o seguinte: quanto mais a igreja foi perseguida, mais ela foi purificada e cresceu, alcançando pessoas, culturas e nações, até se espalhar pelo mundo inteiro. Então, a perseguição tem esse propósito nas mãos de Deus, ele torna esse mal em bem nesse sentido. Irmãos, diante disso, nós vamos trabalhar esse texto seguindo o seguinte tema: a resposta dos réprobos e o martírio de Estevão. A resposta dos réprobos e o martírio de Estevão. Em primeiro lugar, vamos ver a indignação dos inimigos da fé contra o Evangelho. Então, vimos o testemunho de Estevão, foi uma apologia, uma pregação, na verdade, diante de um tribunal. E no nosso texto, no capítulo 7, a partir do 54, nós temos a reação ao discurso de Estevão. O discurso de Estevão, que vimos no sermão anterior, Estevão fez uma retrospectiva da história de Israel, e ele explicou e aplicou a história de Israel, deixando claro que tudo aquilo se cumpriu em Cristo, que Jesus explica e cumpre perfeitamente todos os tipos da antiga aliança. Jesus é o antítipo. Nós temos o tipo no Antigo Testamento e o seu cumprimento, que é o antítipo. Então, Estevão expõe o Antigo Testamento,
como vimos no seu sermão, e ele diz, Cristo cumpre exatamente, Jesus de Nazaré, aqueles a quem vocês crucificaram, ele cumpre de maneira perfeita tudo aquilo que foi prometido sobre ele no Antigo Testamento. Então, tudo se encaixa perfeitamente nos propósitos de Deus, até a rejeição de vocês. Até a rejeição, vocês que mataram Cristo, cumpriram o propósito de Deus. A perseguição da igreja, tudo isso cumpre o que Deus havia pré-anunciado por meio dos seus profetas. Mas, irmãos, Estevão prega, como observamos, e à medida que Estevão prega e explica a verdade conforme ela é em Cristo, conforme o Evangelho, conforme o Novo Testamento, quanto mais Estevão expõe essas coisas com toda a clareza, mais evidente é o desacordo, a discordância entre os judeus que rejeitaram a Cristo, os judeus no mau sentido, e os cristãos que são a continuidade do judaísmo bíblico. Então, os judeus que rejeitaram Cristo, que eles tinham ali a sua religião, a sua fé, as suas tradições humanas, não são verdadeiramente judeus, porque se fossem teriam crido no cumprimento das profecias e dos tipos. Então, aqueles judeus que eram representados ali pelos líderes religiosos e o sinédrio, quanto mais eles ouvem e entendem o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro judaísmo se cumprindo no cristianismo, mais eles entendem que eles discordam. Eles ouvem a pregação, mas eles discordam. Eles rejeitam a mensagem. Eles rejeitam Jesus Cristo. Então, Estevão está como um judeu pregando, tentando unir as mentes, os pensamentos. Está tentando provar que Jesus é o Messias prometido e que eles não deveriam estar separados. O seu Messias veio conforme Deus prometeu. Mas Estevão não prosperou no seu propósito. Ele não conseguiu unir os pensamentos. O que ficou evidente é que o judaísmo daqueles líderes religiosos não é o judaísmo do qual vem o cristianismo. E isso, irmãos, nos mostra que muitas vezes, ao dar razão da nossa fé, o que é que vai acontecer? Muitas vezes o que vai acontecer é tornar os homens inexcusáveis. Eles vão entender, e por entender, eles vão dizer, não quero isso, não concordo com isso, isso aí, eu não concordo, é outra fé, eu não creio nisso. Eles vão, de maneira iluminada, digamos assim, com certa clareza, com certa luz, tendo recebido a informação do Evangelho, dizer, não é para mim isso, eu não quero, não concordo. Isso vai fortalecer a posição deles de rejeitar o cristianismo. Então, quando você prega, quando você ensina, pela graça de Deus, alguns vão se converter e outros vão saber mais que eles querem mesmo ser pagãos, ou ateus, ou qualquer outra coisa. Vai ficar evidente que não é isso que eles procuram. Ou seja, eles não vão aceitar o convite do Evangelho. E o seu coração corrompido, isso vai ser imperativo para o seu coração corrompido. Perceba que isso vai machucá-los. Isso vai machucá-los. Eles vão rejeitar Cristo desde o seu mais profundo íntimo do seu ser, eles vão rejeitar, eles vão ficar indignados com a mensagem do Evangelho, porque essa mensagem vai contra os seus ídolos, ela denuncia os seus pecados. Ora, se Estevão está certo, vocês mataram Cristo. Vocês têm que se arrepender e crer, vocês rejeitaram o seu Messias. Então, a lógica dessa mensagem levada às últimas consequências vai ser algo que esses que rejeitam vão abominar, vão ficar irados. É outra fé que vai contra aquilo que eles acreditam, aquilo que é caro aos seus corações. Ou seja, eles não aceitarão a consequência lógica
de crer no cristianismo. Se a mensagem é essa aí, eles não vão querer, eles vão rejeitar. E no caso dos líderes religiosos, eles não queriam, né, claro, obviamente, concordar que eles mataram o Messias, o Salvador. E o texto é muito claro, no capítulo 7, verso 54, que ouvindo a mensagem, o que aconteceu? Enfureciam-se no seu coração. Provocou a ira. E o texto diz que rilharam os dentes. Imagina o grau de fúria, de indignação. Então, essa é a resposta desses réprobos ao ouvir a pregação de Estevão, a pregação dessa fiel testemunha de Deus, Estevão. Eles rilharam os dentes. Irmãos, essa é a reação dos réprobos à pregação fiel do Evangelho. Então, nós não devemos nos surpreender. E um dos propósitos da pregação, nós sabemos, é que os homens fiquem também inexcusáveis. Não é que nós queremos isso. E nós devemos orar por eles. A pregação chama a todos os pecadores a virem a Cristo gratuitamente, de modo gracioso é oferecido o Evangelho, mas muitos, né, não virão, e nós sabemos que ficarão indignados contra a mensagem, e é algo triste, mas que é uma realidade que vemos aí no nosso texto. E aí, quando somos expostos ao Evangelho, é aí que percebemos quem somos, né? Quando somos confrontados e profundamente atingidos. Então, imagine, esses judeus rejeitaram Jesus, mataram o Salvador. E a lógica da mensagem é que eles, de fato, são terríveis pecadores. Então, isso toca na ferida, isso confronta, e isso faz com que venha da parte deles toda essa ira, todo esse furor. Falar de religião e de fé é tratar de questões íntimas do coração humano. O ser humano é religioso, por natureza. E Estevão fala, eles ficam irados. O Senhor Jesus está com o seu servo, ele pregou dessa maneira por causa de Cristo e do Espírito Santo. Claro que Deus já sabia que Estevão iria passar por esse martírio. Ele está cheio do Espírito e ele tem uma visão no verso 55 da glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E ele então, tendo essa visão, interagindo com essa visão, ele diz no verso 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ou seja, Estevão continua falando da parte de Deus. E à medida que Estevão continua falando da parte de Deus, veja no verso 57, que se torna tão insuportável a pregação, que eles começam a gritar em alta voz, clamando, e taparam os ouvidos. É como se eles não podiam suportar ouvir aquilo. E aí eles perderam toda a razão, todo o sentido, e arremeteram contra Estevão, lançaram fora da cidade e o apedrejaram. Então, quanto mais Estevão prega o Evangelho, fala de Cristo, que ele está vendo a Cristo, anuncia Cristo, mais é insuportável para aqueles inimigos de Deus, para aqueles inimigos do Evangelho. Então, irmãos, nós vemos a natureza humana revelada, o ódio do mundo a Deus. Deus, através do seu ministro, chamando a reconciliação aos pecadores. Sim, falando dos seus pecados para que se arrependam, mas com o propósito de que eles venham a Cristo para a sua salvação, para que eles creiam em Cristo. E o mundo odeia a pregação, por natureza é assim. Há um ódio da humanidade caída, que está em inimizade contra Deus. Eles odeiam, eles não podem suportar. Nós sabemos, irmãos, que só há dois lugares para o homem estar, segundo a Bíblia, ou em Cristo, ou fora de Cristo. Ou reconciliado com Cristo, ou em inimizade. Então, o Evangelho, quando pregamos o verdadeiro Evangelho, de modo fiel,
nós sabemos que, sim, Deus vai trazer os que lhe pertencem, vai operar graça nos seus eleitos, mas também nós sabemos que haverá rebelião, pessoas que não vão suportar. E há um aspecto, né, da igreja, que estamos aqui reunidos, que pessoas vão entrar e vai ser intragável para elas. O evangelho vai ser intragável. Salvação pela graça e toda essa soberania de Deus, e as pessoas perceberem diante da lei que são pecadoras, perdidas. Então, para muitos isso de fato é algo que eles não podem suportar. E no caso do pessoal lá do Sinédrio, dos líderes religiosos, no caso deles, eles são loucamente movidos em suas paixões assassinas, e eles nem julgam mais Estevão, né? Eles nem param mais, eles arremetem contra Estevão. Todo julgamento coerente é suspenso e é morte, que é o que fizeram com Jesus Cristo. E é também o que aconteceu com muitos mártires de Deus, testemunhas de Deus na história da igreja. Então há uma divisão de pensamento, né? Há então a religião verdadeira, bíblica, revelada, o evangelho, o pacto da graça revelado no evangelho, e há os homens que estão fora desse pacto, debaixo do pacto de obras, e que rejeitam a Deus e a mensagem da graça. E dentro desse partido, que era contrário ao pensamento de Estevão, estava um jovem chamado Saulo, um eleito de Deus, mas que ainda não era convertido à fé, mas que estava ali presente, testemunhando daquela cena. E então nós vemos este que é alvo da oração de Estevão. Estevão orou: Pai, não lhes impute esse pecado. Estevão orou sobre isso, e depois nós sabemos que Saulo se converteu dos seus pecados. Pelo menos ele sabemos com clareza, porque está na sequência do livro de Atos. Então Deus tem um plano, através dos mártires, através de toda essa situação do sofrimento da igreja, o evangelho ele vence, ele prevalece. Há uma vitória por meio da morte, da rejeição, da perseguição. Deus tem um plano soberano, onde Ele irá usar estas coisas para a sua glória e para o avanço da igreja. Então, em primeiro lugar, nós já vimos aí a indignação dos inimigos da fé. Em segundo lugar, nós vamos ver, a partir do capítulo 8, verso 1, a dispersão causada pelos inimigos da fé. Então, houve uma indignação, mas agora também vai haver uma dispersão causada. No versículo 1, nós já falamos aí de Saulo, que consentia com a sua morte, mas na sequência, o autor bíblico Lucas, ele registra aí: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. O cristianismo, os cristãos não eram mais bem-vindos em Jerusalém. A simpatia acabou. Os inimigos se tornaram ferozes. Houve uma devastação da igreja. E mais na frente é citado o que Saulo fazia. Ele assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, tudo isso, segundo a vontade de Deus, essa perseguição desencadeada, não apenas pela morte de Estevão, mas essa perseguição cruel contra a igreja, tudo isso fez a igreja entrar num período de dispersão. Não é um juízo divino, como em outros momentos Israel no Antigo Testamento foi disperso. É um plano de Deus. Deus permite o sofrimento para cumprir esse propósito. Os apóstolos aí permanecem em Jerusalém com toda a coragem. Também alguns homens piedosos que sepultaram Estevão, pela graça de Deus, eles permanecem, mas os demais, a igreja, ela é dispersa aí de modo geral. Quanto ao sepultamento de Estevão, né, muita coragem no mesmo dia, porque era necessário, questões de contaminação. No verso 3 nós temos aí Saulo
perseguindo a igreja, o perseguidor da igreja. Saulo, ele não segue a linha de Gamaliel, o seu mestre, que disse, se isso é de Deus, não adianta perseguir, porque vocês vão estar lutando contra Deus. Se não é de Deus, não vai dar em nada. Gamaliel era assim. Saulo não. Saulo assolava a igreja, o texto diz aí. E o próprio Saulo, que é Paulo, o apóstolo Paulo, ele diz sobre a sua conversão em Atos 26, 10 a 11, ele diz que havia recebido poder dos sacerdotes para encerrar os santos na prisão. E ele diz assim, e quando os matavam, eu dava o meu voto. Quando os matavam, eu dava o meu voto. Castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os forcei a blasfemar. Então, aqui no caso de Estevão, nós vemos ele apenas consentindo, mas já na sequência, nós vemos, na verdade, que há uma descrição de Paulo assolando a igreja, e ele mesmo diz no seu testemunho que ele prendeu muitos, castigou e forçava-os a blasfemar, e ele dizia, enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguia. Então era um zelo terrível contra a igreja. Nesse momento então, não apenas os saduceus, mas os fariseus, juntamente com os saduceus, se unem contra a igreja, e há essa dispersão então da igreja. O terceiro ponto, irmãos, nós vamos tratar é os dispersos e a continuidade do ministério. A partir do versículo 4, o texto nos diz que em meio a esse contexto, talvez alguns pensassem que a igreja iria parar, mas não, o texto diz, entrementes os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra de Deus. E há um destaque dado a Filipe, que é um dos diáconos originais, como Estevão, mas que é também um assistente apostólico, um evangelista, assim como Estevão, que acabou de ser martirizado. Ele pregava com grande convencimento ali, Deus usando o Espírito Santo, e também com sinais que operava. E muitos espíritos saíam, muitos paralíticos foram curados, e o texto diz que ele cumpriu esse ministério em Samaria. Ele desceu a Samaria e anunciava-lhes a Cristo. Então, os dispersos iam por todo lugar pregando. E interessante que nessa altura, nessa etapa do avanço da igreja, Filipe vai para Samaria. Isso cumpre o propósito de Deus. Filipe, então, ele é crente, ele é diácono, ele é um evangelista, ele é um judeu de fala grega convertido, e ele sabe que Deus não está restrito a Jerusalém ou a algum lugar, mas Deus deve ser adorado em todo lugar, e havia a ordem da grande comissão de pregar o evangelho a toda criatura, e também haveria de ser pregado esse evangelho em Samaria. Irmãos, Jesus, ele, no princípio do evangelho, ele disse para os apóstolos que eles não deveriam pregar aos gentios nem nas cidades samaritanas. Eles deveriam priorizar os judeus. Mas, à medida que o evangelho vai sendo revelado, é evidente que ele deveria ser pregado a todas as nações, e Cristo mesmo fala sobre isso. Então, isso está sendo cumprido agora, especialmente aqui em Samaria, e nós vemos a repetição do mesmo padrão de pregação apostólica. Multidões atraídas, grandes sinais, milagres, expulsões de demônios. Então algo semelhante está acontecendo em Samaria, deixando claro o avanço da igreja para essas outras regiões, marcando ali então a chegada do evangelho e da igreja ali de maneira visível aquelas regiões, algo como um avivamento, cativando a atenção do povo com curas e etc. Então, diante desses pontos do argumento, quero ainda fazer as aplicações finais. Meus irmãos, então Jesus Cristo, Senhor, cabeça da igreja, o nosso Deus, Ele usa a perseguição para propósitos santos.
Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E também nós não podemos deixar de notar aquilo que Jesus disse à mulher samaritana. Jesus mesmo evangelizou ali em Samaria, né? Então não haveria barreiras nessa questão, embora em dado momento ele priorizou os judeus, mas havia um plano sim para os gentios desde o Antigo Testamento, isso não é uma novidade. E Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele disse o seguinte: vocês dizem que tem 4 meses para a ceifa, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Os campos estão brancos, o ceifeiro recebe a sua recompensa, e se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Então, e ele diz: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Cristo morreu pelos seus eleitos, Cristo deu a vida, ele é então o agricultor, digamos assim, e a seara pertence a ele, e nós somos trabalhadores, cooperadores, embaixadores. Então ele diz: eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, no caso Cristo, e vós entrastes no seu trabalho. Então todo esse contexto, esse sofrimento, a dispersão da igreja, tudo isso está debaixo do controle de Jesus Cristo. E tudo isso então cumpre o propósito que o Pai lhe deu realizar. Cristo envia os seus ministros, fala por meio de seus ministros, e essas coisas podemos observar no texto. Outra coisa que vemos aqui é como o termo mártir, ele surge, de modo geral, um mártir é uma testemunha, é alguém que testemunha de um fato, e na questão bíblica, no cristianismo, ele passou a significar alguém que morre por sua fé a Cristo, alguém que é fiel a Cristo até a morte. E nós então observamos no nosso texto que devemos esperar, irmãos, que o testemunho cristão fiel trará oposição, perseguição e sofrimento. Então, o testemunho cristão fiel, ele vai trazer oposição, perseguição e sofrimento. Isso é facilmente observável aqui. É verdade que nós não podemos repetir a história em laboratório. Nós não podemos repetir exatamente, reviver o que a igreja primitiva viveu, o período dos pais da igreja, ou o período da reforma protestante. É verdade, nós lemos o livro de Atos, lemos as biografias, e há um sentido em que sabemos que isso é uma questão muito específica de Deus, né, em cada período deste, que Deus quis agir de determinada maneira, e não podemos repetir exatamente. Deus não é obrigado a agir de modo igual em todas as épocas. Não devemos esperar ter experiências idênticas aos apóstolos, primeiros evangelistas, mas isso não quer dizer, irmãos, que as nossas experiências de sofrimento pela causa de Cristo sejam menos reais. Eu vejo, né, alguns irmãos fiéis que até por cautela se preocupam com isso, né? Realmente às vezes as pessoas romanceiam muito a fé do passado, como Deus agiu em outras épocas, às vezes há um certo exagero, mas o fato, irmãos, de não vivermos de modo idêntico, não sejamos ou vejamos pessoas sendo martirizadas literalmente, morrendo, sendo apedrejadas, não quer dizer que as oposições e perseguições que experimentamos sejam menos reais. Nós, pela graça de Deus, sofremos pela causa do Evangelho quando somos fiéis. É possível que nós não nos tornemos mártires, a maioria de nós, ou nenhum de nós. Mas uma coisa é certa, Satanás e o mundo irão se opor a nós quando servimos fielmente a Cristo. Então, uma coisa é certa, estejamos certos, que enquanto vivermos nessa terra, passaremos por lutas, dificuldades, mas tão certo quanto essas coisas são reais, também há um outro ponto que vemos aqui no texto. Também é real que Cristo está conosco.
e intercede por nós. Pode ser que nós não tenhamos uma visão como Estevão teve, de ver o céu aberto e Cristo em pé à destra, né? Tudo indica que isso não vai ser dessa maneira, mas tão certo quanto vivemos aqui, estamos aqui neste lugar, e Cristo vive e reina, assim como passaremos pelas lutas e perseguições, outra coisa certa é que Cristo está conosco e estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, intercedendo. Na Bíblia, Cristo disse ali ao vencer na cruz, está consumado. E a ideia de Cristo estar sentado à destra do Pai é uma ideia de vitória, de consumação. Ele está sentado. No nosso texto, nós vemos que ele está em pé à destra. Estevão tem uma visão de Cristo em pé. E mesmo Cristo, e há um aspecto da obra de Cristo que já está consumado, a questão do sangue derramado, da justificação obtida pelo sangue derramado na cruz, mas há um aspecto que Cristo será eternamente nosso advogado, a sua justiça eternamente, Deus olhará para nós eternamente através da justiça de Cristo, e há uma grande possibilidade que essa ideia de que Cristo está em pé ali, a ideia toda de julgamento, muitos comentaristas pensam assim, de que a ideia de que Estevão está vendo Cristo assim por conta de Cristo estar se revelando ali como seu advogado, ou seja, a ideia de conforto, a ideia de que realmente está ali para receber o seu servo após a sua morte. Então, sim, o sofrimento é real, mesmo que não seja igual a de outros crentes. Todos nós iremos passar dentro das nossas circunstâncias específicas, e também é certo que teremos o conforto de Cristo sempre pela graça de Deus. E também observamos aí que em meio à dispersão da igreja, a semente do Evangelho foi espalhada e a missão da igreja avançou, de Jerusalém para Samaria e depois para os confins da terra, ou seja, a igreja ela foi fortalecida, a missão então ela foi cumprida, ela está sendo cumprida na história, e isso mostra então que nesse sentido o sangue dos mártires, sim, dos mártires é a sementeira da igreja, e isso nos mostra também, irmãos, que tão certo quanto teremos oposição, perseguições, tão certo quanto sofreremos por ser fiéis a Cristo, Cristo estará conosco, como observamos, e também não devemos nos deixar intimidar com as dificuldades. Pode mudar o meio que a perseguição acontece, né? Pode mudar os modos que o mundo usa para nos punir, ou Satanás, o mundo, mas não se deixe intimidar com as dificuldades, o secularismo, o mundanismo, né? O esfriamento espiritual, a falta de zelo, de temor de Deus, são muitas frentes diferentes em que somos atacados, em que o mundo vem contra nós para nos afastar de Deus, para nos fazer ter dúvidas talvez e questionar questões da nossa fé. Não nos deixemos intimidar, porque como vemos no nosso texto, como vemos na história da igreja, a força do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza. O Senhor então está conosco pela sua graça, e o plano de Deus, a vontade de Deus, ela irá se cumprir. Então a reação dos inimigos de Deus, dos réprobos, não irão impedir esse avanço, e mesmo que hajam martírios ou sofrimentos, a igreja irá vencer, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmãos, que o Senhor então nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Vamos ficar em pé, vamos orar, em seguida receberemos a bênção e cantaremos a doxologia, Salmo 54, de 1 a 3. Senhor, nós te agradecemos por poder ouvir a tua palavra e observar o modo como o Senhor operou através daquela situação tão difícil, desse martírio, e a tua igreja avançou, Deus, em meio às lutas,
Abençoa a igreja, ó Pai. Sabemos que são tempos diferentes, a maneira que o mundo age contra a igreja, muitas vezes não querendo dar ouvidos, isolando a igreja, nos deixando numa situação de estarmos fora do debate público, no ostracismo. Várias maneiras, ó Deus, em que a igreja ela é tratada como se fosse irrelevante, mesmo sendo o teu reino nessa terra, mesmo sendo tão importante, ó Deus, a missão da igreja, mesmo tendo a igreja essa tarefa única de ser embaixador da parte de Deus, de ser consciência do Estado, temos sido, ó Deus, o teu povo assolados de várias maneiras, perseguições externas, perseguições internas, também de pessoas que, estando na igreja, não entendem o Evangelho. Também, ó Deus, falsas interpretações, falsas doutrinas, seitas, tantas confusões, ó Deus. Tem misericórdia de nós, fortalece a tua igreja, nos ensina a sofrer pelo Evangelho, nos fortalece. Ó Deus, nos dá em momentos de crise, de perseguição, experimentar o conforto do Senhor. E que não venhamos jamais duvidar de que o teu reino avançará, de que a tua igreja será sustentada, irá prevalecer, que os teus planos irão se cumprir e que o teu evangelho continuará a ser pregado até a volta de Cristo e que aqueles que o Senhor determinou salvar atenderão o convite e que mesmo também outros que não virão, também é do teu propósito, que escutem essa pregação, que ouçam o evangelho. Então nos dá cumprir a missão, nos dá perseverar, nos dá, ó Deus, cumprir a tarefa que o Senhor tem nos dado. Dá-nos a tua bênção para essa semana, guarda o teu povo, abençoa os trabalhos, as vocações, abre portas à evangelização, nos dá coragem e ousadia em aproveitar as oportunidades para falar de Cristo e também, ó Deus, que o Senhor atraia pessoas para ouvir a pregação pública na igreja, ó Deus, ou abre portas para a igreja de modo oficial, pregar em outros lugares. O Senhor é soberano sobre estas coisas. Pedimos ao Senhor que abençoe, ó Deus, abre portas aqui em Braga, em Portugal e em todos os países onde o teu evangelho tem chegado, que o Senhor abra portas à proclamação do evangelho, e aqueles países fechados também, que o Senhor abra portas à proclamação do teu evangelho. Dá-nos a tua bênção, nos leva em paz, nos abençoa, em nome de Jesus oramos. Amém.